Boa tarde, é um prazer estar com vocês na nossa terceira web aula da disciplina de Psicologia, Liderança e Comportamento nas Organizações. Eu espero, né, que todos estejam aí bem, Gisele, Lívia, Milene, Dirleide, Fernanda, Ângela, Júnior, Lívia, Milena, Neiva, Priscila, Renata, Guilherme, Velder, enfim, né, a todos aí, e também os colegas que vão assistir posteriormente. Então, hoje é a nossa terceira, né, e penúltima aula da disciplina. Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas discussões. Anteriormente, nós falamos sobre liderança, né, as várias pesquisas que existem sobre a temática liderança, sobre a temática grupos de trabalhos e equipes de trabalho. E hoje a gente vai continuar as nossas discussões trazendo um pouquinho sobre o que é a gestão de pessoas, né, dentro das organizações de trabalho, quais são os processos e subsistemas da área de gestão de pessoas, porque isso implica, né, na gestão, porque ao longo das nossas discussões sobre liderança, sobre grupos, eu sempre trazia ou falava sobre num processo seletivo, não é verdade? No momento de um recrutamento, de uma seleção, na hora de um programa de treinamento, desenvolvimento de líderes, de equipes, né? Isso a gente já falava anteriormente, hoje então eu vou trazer um pouco mais essas questões, né, dos processos e subsistemas de gestão de pessoas, vamos falar um pouquinho sobre outras questões que ocorrem dentro da organização que implicam nesse comportamento organizacional, como, por exemplo, qualidade de vida, saúde do trabalhador. Então, são esses aspectos que nós vamos ver hoje, ok? Então, vamos lá. A gente começa, né, com essas imagens aqui. Liderança no século XXI. Por que que a gente começa sobre essa temática? Anteriormente, então, nós vimos que existem, né, vários estilos de liderança e vimos também que existem os grupos de trabalho e as equipes de trabalho e que por meio desses estudos sobre liderança, grupos e equipes de trabalho, trouxeram aí vários aspectos para que a gente possa analisar, para que a gente possa compreender, né? E uma das questões que é importante também destacar, que como nós estamos no século XXI, na quarta revolução industrial, o tempo muda, né, muito rápido, tanto que aqui ao lado a gente tem, né, na mão desse gestor, dessa pessoa que está na imagem, é um celular, é tablet, é um computador, né? É o mundo digital, é o mundo sem fronteiras, é a globalização, né? Então, as mudanças são muito rápidas, e como as mudanças são muito rápidas, nós precisamos também, né, é, nos desenvolver, né, nos desenvolver com muita rapidez. Portanto, é importante que as organizações aqui, né, sendo materializadas por essa imagem, essas organizações públicas, privadas, do primeiro, do segundo, né, do terceiro setor, ou da economia, elas têm um gestor, uma pessoa que faz, né, que faz a gestão dos grupos e das equipes de trabalho. E que é por meio, né, desses gestores, desses líderes e desses grupos e equipes de trabalho que a missão, a visão, os valores, né, o produto e o serviço que essa instituição oferece chega até a sociedade, né? Sociedade é essa que muda rapidamente, né? E que tá com, né? E que tudo tá como aqui a gente pode ver nas nossas imagens, tudo tá na palma da nossa mão, né? Então, hoje a gente faz muitas coisas dentro das organizações de trabalho que, por exemplo, aumentou e muito no Brasil e no mundo o home office. Claro que cada instituição vai ter a sua política, né? Tem instituição, por exemplo, que você tem o horário de entrar, de sair, de entrar e sair no trabalho, que seria no computador, que fica registrado, tem outros que é por meta, né? Então tem uma meta,
e aí cada um dentro do seu horário, se atingir a meta, quer trabalhar à noite, quer trabalhar de tarde, quer trabalhar de manhã, mas tem que atingir a meta naquele dia, né? Que foi estipulado, enfim, naquele período. Então, hoje você, e até mesmo quando a gente está no ambiente de trabalho, né? Na estrutura física do nosso ambiente de trabalho, as tecnologias estão aqui, né? Você acessa um dado que está muito longe, você busca uma informação que é fundamental, você precisa fazer uma reunião, é só você ir aqui no Zoom, ou no Teams, né? Ou, enfim. Então, tudo isso está mais próximo, né? E as mudanças, com toda essa rapidez, exige que a gente esteja aí se desenvolvendo constantemente enquanto gestor, enquanto né, uma pessoa que compõe um grupo e uma equipe de trabalho. Por quê? Porque a globalização, ela, né, quando teve essa abertura de fronteiras e cada vez mais com a tecnologia, há um impacto muito grande na sociedade. Quando há um impacto na sociedade, há mudanças em todos os setores, em todas as áreas. Então, com a globalização, os clientes se tornaram mais exigentes. E pensem, cliente interno e cliente externo. A gente não pode esquecer que não existe só o cliente externo, tem o cliente interno, né, que são os nossos colegas de trabalho, né, que precisam que a gente forneça informações adequadas, que a gente tenha aquele relatório dentro do prazo estabelecido, que a gente seja cordial, né? Enfim, então há uma exigência maior, né, dos clientes. Automaticamente há uma maior competitividade entre as instituições, principalmente as instituições, né, privadas. Eu sempre brinco, eu gosto de trazer aqui a condição, como há uma maior. O prazer é meu, Pablo. Prazer em conhecê-lo também. E aí, Pablo, eu gosto sempre de trazer aqui, né? Então, eu sou uma cliente, cada um de vocês aqui é cliente de uma concessionária, de um supermercado, de uma loja, né, de multimarcas, de uma padaria, e nós também somos clientes dos nossos colegas de trabalho. Mas com essa competitividade que tem aí de produtos e de serviços, nós, clientes, exigimos mais qualidade nos produtos e serviços. A gente quer mais qualidade no atendimento, junto aos nossos colegas de trabalho, a gente quer mais qualidade, né, no produto, no serviço que as lojas estão oferecendo. Quem aqui lembra, né? Eu sou de uma época, hoje a gente vai no supermercado, nas gôndolas de supermercado, é cheio de wafer, né, das mais diversas marcas, né, das mais diversas marcas, e a gente pode, né, Milena, ter informações aí a todo momento, né, Milena? Eu posso pegar aqui hoje o celular e dizer qual é o wafer que eu quero, onde é que está mais barato esse wafer que eu desejo, como que eu vou buscar. Então, hoje, você vai numa gôndola de supermercado, tem várias marcas de wafer, que eu chamava de merendinha, né? Tá lá assim, um wafer, mas eu chamo eu uso essa expressão, merendinha, wafer. Aí tem de várias marcas, vários sabores. Tem agora pacotinho pequenininho, pacote grande. Tem um que vem só um no pacote, tem um que vem dois no pacote. O pacote né? Mas antigamente, hoje tem diversos sabores, né? Mas antigamente era uma ou duas marcas. Hoje há uma infinidade. A mesma coisa um leite condensado. Quando se falava em leite condensado, a gente nem falava leite condensado, a gente falava o nome de uma marca de leite condensado que ainda é muito famosa, né? Mas você já vê vários leites condensados, né? Antes era naquela caixinha, ainda tem, não é na caixinha, não, na latinha redonda. Aí as outras marcas fizeram outras formas, né? Fizeram em caixinha, você corta com a tesoura. Aí vem uma outra marca que faz na caixinha, você não corta com a tesoura, é só você tirar a tampinha. E é aquela marca muito famosa, viu? E disse assim: olha, tem gente que ainda gosta do tradicional, que gosta do leite condensado na latinha. Só que agora vamos fazer com que a latinha abra assim. Mas vamos fazer também na caixinha de papel, né? E abrir de uma forma diferente. Então, o que que eu quero dizer aqui? Que a gente vai ficando, né? Com a globalização, há uma maior quantidade, né, de produtos e serviços, mas nós vamos buscar qualidade, né?
E isso para tudo quanto é a mesma coisa, o leite em pó, né? A mesma coisa, o sabão em pó, o amaciante. Então, antes a gente também tinha marcas que se destacavam, né, no mercado. Hoje a gente já tem várias marcas que estão aqui, ó, uma próxima da outra. E claro que daí vem a qualidade, vem preço, enfim, né? E assim vai. Então, hoje, cada vez mais, nós temos essa maior competitividade, com isso exige uma maior qualidade no produto e no serviço, e para isso a gente exige o quê? Inovação, reestruturação, melhorias contínuas, não é mesmo? Então, exige que o que nós discutimos anteriormente, gestores, líderes e equipes e grupos de trabalho que precisam estar sempre nos processos de treinamento e desenvolvimento, né? Que as pessoas estejam aí, né, com as 10 competências do profissional do século XXI sendo trabalhadas, que elas estejam buscando, que as instituições ofereçam ações para que isso se desenvolva. Porque o diferencial competitivo, isso a gente já falou, eu já estou sendo repetitiva, somos nós, né? É o capital intelectual e o capital humano da empresa. Só que esse capital humano, as pessoas que estão dentro da empresa, elas podem estar né, ali fazendo a liderança, ou pode estar em uma equipe, e ainda a gente, cada vez mais, né, modelos de gestão. Com isso, a gente se mantém, né, no mercado e também cresce nesse mercado competitivo. Ah, mas as instituições públicas. Mas as instituições públicas também têm que inovar, né? Elas também precisam estar se inovando para atender, né, esse mundo globalizado. Tanto que hoje várias coisas a gente precisa ir até uma repartição pública para solicitar um documento. Você já faz no portal, né, do próprio, né, ali no portal, às vezes agenda a visita, recebe informação de que já foi liberado. Então, a gente precisa estar atento, né, a todas essas mudanças que a globalização trouxe, todas essas mudanças, né, que estão ocorrendo. E com isso, ó, né, um líder, uma liderança atenta, né, a essa globalização. Antes, a gente tinha um mundo mais assim, ó, de estabilidade, de previsibilidade e uma maior rigidez. Só que século XXI, quarta revolução industrial, novas tecnologias, né? A inteligência artificial, o mundo atual, né? O que nós estamos vivendo, há muitas mudanças, né? Mudanças muito rápidas. A gente precisa ter muita flexibilidade cognitiva, muita flexibilidade, né? Vamos dizer assim, flexibilidade de competências cognitivas e comportamentais. Claro que a gente não tem uma certeza absoluta, então a gente tem uma incerteza das coisas que vão acontecer, e, e é importante a gente ter clareza desse movimento, porque ter clareza de que atualmente se muda rapidamente, né, que a mudança é muito rápida, isso nos dá segurança, né? E na segurança, e além disso, saber onde buscar essas informações para que a gente possa realizar as nossas ações aí o mais assertivas possíveis. E aí, vem uma coisa aí, bem importante aqui. Existe um setor dentro das organizações de trabalho que é responsável por fazer a gestão das pessoas que estão dentro da instituição. Então, tem um gerente que faz a gestão dos produtos, tem um gerente que faz a gestão de processos, uma gestão de logística, gestão administrativa. Existe a gestão das pessoas que estão dentro daquela organização, que fazem parte do capital intelectual, ou seja, né, é um dos itens do capital intelectual, que é o capital humano, e é por meio desse capital humano que essa instituição pública ou privada faz com que o produto ou o serviço que ela oferece se concretize, se materialize. E quando a gente fala no setor de gestão de pessoas, é importante entender que vai haver fatores, né, externos que vão implicar, né, influências ambientais, ou seja, fatores externos, como, por exemplo, né, quando a gente teve o Covid-19, foi um fator externo que fez com que
todos, né, os processos da instituição tivessem uma mudança aqui em cada um desses itens. Outra coisa que a gente tem que ficar atento, existe também as influências do ambiente interno da empresa. Então, tem os fatores externos, tem os fatores internos, né, que vão implicar em cada um desses processos e subsistemas de gestão de pessoas, que no final podem trazer resultados, né, desejáveis, como cada vez mais. Isso é uma coisa que as instituições vêm buscando e nós profissionais, quem trabalha no setor de gestão de pessoas tem que estar atento a isso. Quem são aquelas pessoas que estão em cargo de gestão hoje, independente de ser na área financeira, na área de logística, de marketing, enfim, que estão, né, nesses cargos de gestão? É importante entender que práticas éticas e sociais, né, é um diferencial hoje também nas organizações de trabalho. É uma instituição que prima pela qualidade de vida no ambiente de trabalho, né, na qualidade dos produtos e serviços. Então, a gestão de pessoas, ela vai ter fatores internos e internos, externos e internos, que vão implicar, mas a gente sempre tem que pensar no resultado final, que são esses elementos que estão aqui abaixo. Mas para que tudo isso aconteça, é importante que vocês entendam que, de acordo com o Adalberto Chiavenato, então, de acordo com o Chiavenato, existem esses 6 processos de gestão de pessoas. 6. O processo de agregar, que é o recrutamento e seleção. O processo de aplicar, né? Então, o processo de agregar é quem vem trabalhar na nossa instituição. Quem são os talentos que a gente quer buscar no mercado de recursos humanos para trabalhar na nossa instituição? Nós temos o processo de aplicar. Depois que essas pessoas, né, foram selecionadas, que estão dentro da nossa instituição, a gente precisa o quê? Ter uma descrição de cargos e salários, a gente precisa ter avaliação de desempenho. Quando essas pessoas também estão dentro da instituição, esses talentos, a gente precisa recompensá-los pelo serviço que ele presta, né? Através da remuneração, dos benefícios. Eu preciso também desenvolver essas pessoas, né? Elas vieram com competências para executar o que o cargo exige, só que a gente sabe, não é mesmo, que tudo tem fatores internos e externos que estão mudando, a sociedade muda muito rápido, nós precisamos, vem um conceito novo, vem um produto novo, uma máquina nova, né? A gente precisa uma metodologia, um fluxo, um processo, a gente precisa desenvolver, né, e treinar essas pessoas. E a gente precisa manter essas pessoas dentro da instituição. Como é que eu mantenho essas pessoas, né, esses talentos dentro da instituição? Um bom programa de qualidade de vida no ambiente de trabalho, uma boa relação com o sindicato, né, com a higiene no ambiente de trabalho. E tudo isso eu preciso ter o quê? Arquivado. Eu preciso guardar esses dados, né? Porque esses dados eles são fundamentais, eles trazem uma história da instituição. Então, eu preciso ter um processo de monitorar. Eu preciso de um banco de dados em que eu guardo todas essas informações. Então, por exemplo, num programa de treinamento e desenvolvimento, que a Camila cria todo um programa de desenvolvimento de líderes. Então, a Camila criou o programa de desenvolvimento de líderes. Esse programa tem mais de 10 encontros. Cada encontro tem todo um projeto, tem um relatório. Camila precisa arquivar, né? Então tem que estar nesse banco de dados que em 2024 foi realizado, né? Esse programa de treinamento e desenvolvimento de líderes com 10 encontros, quais foram as temáticas, quais foram os resultados, isso precisa estar guardado. A mesma coisa os demais processos. E aí, bem rapidinho para a gente pensar, né? Vou falar um pouquinho de cada um, tá? Talvez vocês já conheçam. Quem já conhece pode até aproveitar para trazer as contribuições no chat, com as suas experiências, tá? Então vamos lá. O Adalberto Chiavenato diz que existem 6 processos. Eu não vou começar falando do processo de agregar. Eu vou começar a falar do processo de aplicar e vocês vão entender por quê. Por que que eu começo com o processo de aplicar? Dentro do processo de aplicar, a gente tem a análise e descrição de cargos, tá? Por que que eu começo a explicação por esse tópico? Vocês já pararam para pensar por que que eu começo por esse tópico? Olha o nome diz, análise e descrição do cargo.
Quando eu falo em analisar e descrever um cargo, a palavra-chave é pesquisar. Eu tenho que pesquisar sobre aquele cargo dentro da instituição. O que faz aquela pessoa? Como que ela, né? O que ela faz diariamente? O que ela faz semanalmente? O que ela faz mensalmente, né? De atividades? Como que ela executa? Como que ela faz cada uma dessas atividades? Para que ela faz, né? Aquela atividade? Quando que ela faz? Se é diariamente, se é uma vez por semana, se é semanal, se é quinzenal, se é mensal, né? Que competências, que conhecimentos essa pessoa tem que ter para executar esse cargo, ok? Então, a descrição do cargo é a espinha dorsal de todos os outros processos. Então, eu vou ter aqui um cargo de secretária. O cargo de secretária vai estar lá. Quem é o gestor imediato? Qual a descrição desse cargo? Que competências técnicas e comportamentais a pessoa que estiver nesse cargo tem que ter? Que atividades ela vai fazer diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? Com quem ela vai ter contato direto ou indireto para a execução desse cargo? Então, a descrição do cargo é que vai direcionar todos esses processos de gestão de pessoas. Por quê? É a partir da descrição de cargos que eu consigo fazer o quê? Que eu consigo recrutar e selecionar. Então, a Camila fez toda a descrição de cargos da empresa, certo, Camila? A Camila é responsável por toda a descrição de cargos da empresa. Aí, a Cíntia Mello tá com uma vaga, né, Cíntia, no seu setor. A Cíntia tá com uma vaga de vendedor. Cíntia vai conversar com a Ivonete, que é a responsável pelo RH. A Cíntia vai entregar para a Ivonete uma correspondência informando, né, que tem essa vaga, porque um colaborador pediu desligamento, então a vaga está em aberto. Cíntia, então, falou com Ivonete, Ivonete, junto com o gestor imediato, autorizou, né? Então, a gente vai começar o processo de seleção para vendedor no setor de Cíntia. O que que a Ivonete vai fazer? Ivonete, né, junto com Cíntia, vão ler a descrição de cargo que Camila e a equipe de Camila fizeram. Então, a hora que elas forem montar, porque o que que é recrutar? A palavra-chave recrutar é comunicar para o mercado de recursos humanos qual é a vaga que nós temos. Selecionar, depois que eu comuniquei no mercado de recursos humanos, eu trouxe os melhores candidatos, eu vou avaliar esses candidatos, que é o selecionar. Só que, para eu criar um anúncio de vaga, tá? Tanto né, para uma instituição pública ou privada, né? No público vai sair no diário, vai sair o edital. Então, tanto para uma instituição pública ou privada, a gente vai ter que ler a descrição de cargos para escolher a melhor técnica de recrutamento, a melhor técnica para comunicar para a comunidade. Até hoje, né? Numa instituição pública vai ter o edital, mas a gente já sabe que tem várias instituições aí, né, que fazem cursinho para concurso, que vão lá e colocam, né, anúncio, mandam no WhatsApp de grupo de pessoas que procuram, no seu Instagram, comunicam para o mercado de recursos humanos que vai ter um processo seletivo para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para, enfim, né? Então, tem várias formas de comunicar. E quando comunica, tem que olhar a descrição do cargo. O que que o cargo diz? Tem que ter ensino superior? Qual curso? Certo? Tem que ter uma língua estrangeira? Qual língua estrangeira? Então, é a descrição de cargos que vai, né, auxiliar no comunicado para levar para o mercado de recursos humanos e buscar os melhores candidatos. Quando vem os melhores candidatos, que você faz ali, no caso de uma privada, a gente vai ler o currículo, né, ou o vídeo currículo, e vai selecionar daqueles 100, 50 para participar da seleção, e que a seleção é avaliar. E quando eu vou avaliar esse candidato, ou para uma empresa privada, ou para uma pública, né, na pública, ambas eu posso fazer entrevista, em ambas eu posso aplicar
prova de conhecimentos gerais, prova de conhecimento específico, posso fazer dinâmica de grupo, que vai depender do cargo e quais as competências que o cargo exige daquela pessoa que vai ocupá-lo. Então, eu vou escolher as técnicas de seleção a partir da descrição de cargo. Deu para entender, pessoal? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para recrutar e selecionar, é olhar a descrição de cargos, olhar para o mercado de recursos humanos. Depois, nós temos o Programa de Treinamento e Desenvolvimento, TID. Esse programa de treinamento e desenvolvimento, que é o processo, né, de desenvolver as pessoas que estão dentro da instituição, veja, a Cíntia, né, e a Ivonete olharam a descrição de cargo, né, da Camila, vimos a descrição de cargo de vendedor, montamos né, um bom comunicado para o mercado de recursos humanos, fizemos aí, né, veio os currículos, fizemos a triagem dos currículos, mandamos esses candidatos para a seleção, foi selecionado, né, aquela pessoa que foi selecionado, aquele grupo de pessoas que foi selecionado, são aquelas pessoas que têm um perfil mais próximo do que a descrição de cargo exige, que o cargo exige que está lá na descrição. Só que essas pessoas, elas precisam ser, né, desenvolvidas, elas precisam se atualizar constantemente. Então, a gente tem um outro grupo, né, ou uma pessoa dentro da instituição que vai estar atenta ao programa de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que vai também olhar as necessidades. Por exemplo, no programa de treinamento e desenvolvimento, tem 4 etapas que a gente precisa passar. A primeira é o diagnóstico. Por que diagnóstico? O que acontece muito nas instituições, tá? E parem e pensem se isso ocorre nas instituições que vocês trabalham. Às vezes, de forma muito aleatória, de repente, vai ter um treinamento sobre o assunto X. Mas por que, né? Um treinamento com essa pessoa? Às vezes, vem um treinamento porque teve um líder que foi numa palestra, gostou daquele palestrante e, né, negociou com a instituição e trouxe esse palestrante para fazer um treinamento com vocês. Só que não foi um investimento que não vai trazer tantos resultados para a instituição. Então, eu preciso fazer um diagnóstico, né? Quais assuntos a gente precisa trabalhar na instituição? Junto às equipes e grupos de trabalho, junto às lideranças. Então, eu posso fazer um diagnóstico das necessidades da nossa empresa, que pode não necessariamente ser aquela necessidade que eu, gestor, estou achando que é. Então, eu buscar indicadores. Quais são os indicadores? Por exemplo, a avaliação de desempenho. Há indicadores na avaliação de desempenho, muitas vezes, que em um determinado setor a gente precisa, dependendo do resultado que aconteceu num setor X, né? Como assim? Toda a equipe, né, teve uma baixa, né? A gente percebe que toda a equipe, a avaliação de desempenho dos últimos 2 anos é a mesma equipe, teve um ou dois que saíram ou chegaram, né? Uma rotatividade muito pequena, mas teve uma queda muito grande no desempenho dessas pessoas. O que está acontecendo? E a gente pode, né, nessa avaliação de desempenho, identificar que é a gestão. Então, como é uma única pessoa que faz a gestão dessa equipe, a gente precisa ficar mais próximo para auxiliar o desenvolvimento desse gestor. Que outras ferramentas a gente pode fazer um diagnóstico? Então, diagnóstico de clima organizacional, dependendo dos resultados, pode dar indicadores de temas para se trabalhar nos programas de treinamento e desenvolvimento. A avaliação de desempenho, como eu citei. Por exemplo, indicadores a priori e posteriori também, né? Nós vamos abrir uma filial, né? Então, quais treinamentos, né? Quais são os cargos que vão ter nessa filial? Quais treinamentos a gente tem que fazer? Feito o diagnóstico, que é ver qual é o tema que precisa ser trabalhado, a gente vai para o planejamento. O que é o planejamento? É deixar claro, né? O assunto, por exemplo, de equipamentos de proteção individual, o EPI. Quantos encontros nós vamos fazer, né? Vão ser 4 encontros de 2 horas.
né? Vai ser um por semana? Então, no final do mês, a gente vai ter feito, ou vai ser uma vez por mês, né? Em 4 meses, um encontro por mês, vão ser 4 meses, um encontro por mês, de 3 horas. O primeiro encontro vai ser dentro do auditório da empresa. O segundo encontro vai ser no estacionamento da empresa, que vai ser um treinamento ao ar livre. O terceiro encontro vai ser no setor, que vai ser um treinamento lá no setor. Então, o planejamento é isso, é deixar bem detalhado quem vai executar, que dia, quanto tempo. E depois chega a execução, que é efetivamente, né? E na sequência eu tenho que avaliar. Eu vou avaliar esse treinamento. Ele está trazendo, né? Como é que eu vou avaliar? De novo, com indicadores. Se eu tinha uma reclamação muito grande na ouvidoria, tá? No atendimento ao balcão do setor Y, tá? Então, eu tenho 10 colaboradores naquele balcão do setor Y, eu estava tendo muitas reclamações na ouvidoria, né? E aí eu fiz um diagnóstico lá das reclamações, planejei alguns treinamentos, executei alguns treinamentos e agora tem que avaliar, né? E aí, por exemplo, um indicador houve, né? Diminuiu, ou seja, a frequência de reclamações na ouvidoria diminuiu. Só que não basta também só diminuir, a gente tem que ter o quê? Dar continuidade, ter que ter um acompanhamento junto àquela equipe. E aí a gente pode o quê? Fazer um trabalho junto ao gestor imediato para que ele possa estar acompanhando e que a gente não, né, que isso não aconteça novamente. E que às vezes, ao invés de grandes programas de treinamento, pequenas reuniões já contribuem muito. Tranquilo, pessoal? A avaliação de desempenho. Quem aqui já participou de avaliação de desempenho na empresa? Né? Qual é a palavra-chave da avaliação de desempenho? Avaliar o desempenho do Pablo e da Priscila, por exemplo. Né? O Pablo e a Priscila e todos nós aqui passamos pela avaliação de desempenho na empresa. Qual é a importância da avaliação de desempenho? Ela está ali para avaliar. De novo, o quê? Lembram-se que a gente foi admitido para executar um cargo, e aquele cargo exige competências de quem irá executá-lo. Tanto que o Pablo passou no processo seletivo, e a Priscila também, porque eles têm competências técnicas e comportamentais muito próximas do que o cargo exige. E aí o Pablo trabalhou por um ano, a Priscila trabalhou por um ano. Nesse período de um ano, a gente tem que avaliar, né, anualmente ou semestralmente, mas no Brasil a grande maioria das instituições é anual. Anualmente, o Pablo e a Priscila são avaliados, né, para a gente verificar como que eles estão desempenhando esse cargo. A avaliação de desempenho também é um indicador, né, lá para os treinamentos e desenvolvimento. Então, a gente vai avaliar como que está, né, o Pablo individualmente e o Pablo junto à equipe que ele participa. A gente vai comparar o Pablo, né, com as avaliações anteriores e o Pablo com as avaliações da equipe a qual ele pertence. Por quê? Porque a partir da avaliação de desempenho, né, tem muitas instituições que fazem o quê? Ascensão salarial, bonificações, ou a partir dessas avaliações de desempenho, a gente precisa criar um plano de desenvolvimento individual, porque esse colaborador vem nas últimas avaliações tendo uma queda muito grande, ou da última para agora, né? Teve uma queda muito grande. É um colaborador que está conosco há muito tempo, sempre foi muito produtivo. O que está acontecendo? A gente faz um programa de desenvolvimento individual, né, para mudar essa perspectiva. E tudo de novo, sempre usando a descrição de cargos. Uma outra coisa, remuneração e benefício. Lembram que eu falei para vocês que tem um processo de recompensar as pessoas? E quando eu vou montar um programa, né, de remuneração e benefício, eu também tenho que olhar para a descrição de cargo. Sempre. Por isso que a descrição do cargo é a espinha dorsal de todos os outros processos de gestão de pessoas. Qual é a palavra-chave, né? Retribuir. Retribuir, né? Essa pessoa que vem realizando essas atividades aqui na instituição. Mas quando a gente vai fazer um programa, né? Um processo de remuneração de benefício, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer pesquisa.
eu preciso buscar pesquisas no mercado, né? Desses cargos que nós temos hoje na nossa instituição. Como é que está o mercado? Uma coisa é uma empresa na capital, né, lá no Pará, na capital de Belém. Outra coisa é uma empresa em Paratins, né? Outra coisa. Então, dependendo da região onde nós estamos, às vezes até não, ou eu estar numa região mais litorânea, ou eu estar mais no interior do nosso estado, né? Então, um município mais do interior ou um município mais do litoral, isso também vai influenciar. Então, a gente tem que estar atento a esse mercado, a renda per capita daquele, né? Daquele. Aí o Pablo é do Rio Grande do Sul, né, Pablo? Aí tem que analisar. E aí a gente pensando no Rio Grande do Sul, vai pensar em que região do Rio Grande do Sul, né? Se a gente pegar o norte do Rio Grande do Sul, se a gente pegar Torres, se a gente pegar no sul do Rio Grande do Sul, eu não sei se é sul, acho que eu vou falar uma besteira agora, que é Santa Cruz, eu não sei, acho que Santa Cruz não é muito, ela fica mais para o oeste, né? Santa Cruz. Acho que mais para o sul seria, não, Santa Maria também é mais para o oeste, eu acho. Enfim, agora eu me perdi toda aqui, né? A mesma coisa nós aqui em Pernambuco. Se nós estamos mais aqui no litoral, vai ser diferente de quem está mais, né? Quem está na Mata Atlântica, na zona da mata, para quem está no Agreste. Então, tudo isso também influencia. Santa Maria Central, obrigada, Ivonete. Santa Maria, né? Eu acho, Santa Cruz. Bem, e aí a gente precisa estar atento. E às vezes até uma empresa, né? Às vezes assim, até mesmo uma empresa que tem filiais em várias regiões do país, dependendo do município em que ela está, das políticas fiscais daquele município e da renda per capita daquele município, também vai mudar, né? Entendeu? E aí a gente também vai fazer essa pesquisa de mercado, mas a gente tem que olhar a descrição de cargo também, né? Para montar essa política de remuneração e benefício. E não podemos esquecer, né, de saúde e segurança. Qual é a palavra-chave de saúde e segurança? Que é o processo de manter as pessoas dentro da empresa, né? Que seria o quê? Trabalhar em equipe, conhecer os aspectos técnicos, interdisciplinares, a motivação, né? Os cuidados com a saúde do trabalhador, com o estresse, com a qualidade de vida no ambiente de trabalho, burnout. Então, é esse setor que tem que estar atento, né, a essas questões. E, por fim, lá dos 6 processos, a gente não pode esquecer dos dados de informação, que a palavra-chave é o quê? Armazenar. Lembram lá do processo de monitoramento? É armazenar todas essas informações, a gente tem que ficar arquivado. E aí, de novo, dependendo do porte da empresa, vai estar tudo aonde, gente? No computador, na nuvem. Dependendo da empresa, tá lá. Sabe aqueles arquivos antigos, aqueles de ferro, né? Que a gente vai puxando e vai botando as pastinhas? Vai ter empresa que é assim. Tá certo ou tá errado? Não. É a tecnologia que a empresa tem, né? E é o que eu sempre digo. O conhecimento está aqui, né? Os processos e subsistemas de gestão de pessoas, a forma como a gente faz, e é claro que a aplicabilidade, ou seja, colocar isso em prática em cada instituição, vai depender, né, do porte da instituição, vai depender do que ela pode aí, né, investir nessas questões. A gente não pode dizer que não faz porque não tem recurso. Porque dá para fazer avaliação de desempenho, sim, dá para fazer recrutamento, seleção, né? Com ferramentas mais simples e com ferramentas mais sofisticadas. Certo? Ok. Então, a gente fala um pouquinho dos processos de gestão de pessoas. Tem 2 temas também que vêm sendo muito trabalhado dentro das organizações de trabalho, que é o coach e o mentoring. Quando vocês fizerem uma leitura, às vezes mais aprofundada, né, do livro do Alberto Chiavenato, ele vai trazer muitas essas terminologias: coaching, mentoring, tutor, tá?
Por exemplo, quando nós realizamos um processo de recrutamento e seleção, quando chega um colaborador novo na empresa, esse colaborador ele pode ter o quê? Um tutor que vai acompanhá-lo. Ou ele pode ter um colaborador que já está há muito tempo na empresa, ele pode ter um mentor que vai acompanhá-lo, tá? Ou ele pode ter um profissional, né, um coach, um líder coach que vai auxiliá-lo. E o que seria isso? De que forma que isso pode acontecer dentro das organizações de trabalho, que vai contribuir, né, com o comportamento das pessoas dentro das organizações? Então, o coaching, né, é um relacionamento no qual, né, o processo de coaching é um relacionamento no qual o coach, que é a pessoa, né, que está comprometida a apoiar e ajudar o aprendiz. Quem é o aprendiz? O coach ou o novo colaborador que chegou na empresa que te possa atingir, né, um determinado resultado e auxiliar ele nessa caminhada. No âmbito corporativo, pensando dentro das instituições de trabalho pública ou privada, né, o processo de coaching pode ser entendido como um estilo de gerenciamento de pessoas. Que a gente fala muito, né, de líder coach. É um estilo de fazer a gestão junto aos seus liderados e também como um processo definido, com metas claras, que desempenham ações, né, e contribuem de forma efetiva para o desenvolvimento de pessoas e, como consequência, o desenvolvimento da organização. Porque nós vimos no início do nosso encontro que eu e cada um de vocês somos o diferencial competitivo para a instituição que nós trabalhamos. Né? Sendo essa instituição a qual né, eu posso ser a dona ou eu estou ali fazendo parte, né, da equipe junto com aquele gestor. Mas é no desenvolvimento dessa pessoa que vai ter um reflexo, um desenvolvimento para a instituição. E aí, quando a gente fala né, como é que pode ocorrer esse coach, né? Como é que o coach, que é a pessoa, né, que vai conduzir esse processo, esse líder coach, então essa pessoa, ela vai se utilizar de ferramentas do processo de coaching, tá? Que essas ferramentas vão ser utilizadas para contribuir no desenvolvimento, né, do seu aprendiz. Ou, por exemplo, num programa de desenvolvimento de líderes, no desenvolvimento desses novos líderes. Então, esse processo eu posso fazer ele individual, como está nessa primeira figura aqui, que existe um coach, que é a pessoa que conduz o processo, e o coachee, que é a pessoa, né, que está ali em busca desse desenvolvimento. Ou eu posso fazer em grupo. Então, eu posso fazer um grupo, um trabalho de grupo, junto à equipe que trabalha comigo, eu posso fazer um trabalho de grupo, né, dos líderes da instituição, em que vai ter um coach e os seus coaches. Tá? E nesse processo de coach, a gente tem metodologias, ferramentas e técnicas que são utilizadas para que ocorra, né, esse processo. Tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Uma das ferramentas que eu tenho certeza que alguém aqui já fez em algum momento da sua vida, já ouviu falar. É importante lembrar que ela não é realizada somente, né, uma vez, você pode realizar ela várias vezes, que é a roda da vida, né? E aqui eu deixei esse link para vocês, que você pode entrar, vocês podem entrar, tá? Aí o que que eu sugiro? Eu sugiro o quê? A roda da vida, ela é uma roda de autoconhecimento, tá? Tem roda da liderança, roda de, é, tomada de decisão, mas a mais conhecida é a roda da vida, né? Porque ela traz um autoconhecimento sobre a nossa vida interior, a nossa vida profissional, a nossa vida saudável, social e sentimental. Para cada um desses ícones vai haver algumas perguntas. E aí eu, Alessandra, é importante que vocês encontrem um local tranquilo, um sábado à tarde, tá todo mundo, né? Todo mundo já almoçou, uns vão dormir um sono, os outros vão brincar. E você diz assim, não, agora eu vou ali para minha rede, eu vou para minha cama. Ah, ou eu adoro sentar naquela cadeira de praia embaixo daquela árvore, na frente do lago, enfim, cada um encontra aquele lugar que me dê, né, tranquilidade aí. Tem uns que às vezes até para ter tranquilidade gosta de colocar um fonezinho no ouvido com uma música, que pode ser um rock, que pode ser um instrumental. Cada um tem o seu jeito, né, de ficar mais tranquilo, relaxado e conectado consigo. Porque é muito importante que nesse momento a gente esteja bem,
para ler cada pergunta e responder, né? E aí você vai entrar ali, vai vir as perguntas, você vai respondendo e você vai conseguir visualizar como é que está a sua vida espiritual, intelectual, amorosa, família, amigos, né? No lazer. E aí, às vezes, a gente percebe que em alguns aspectos, nossa, está muito alto, em outros aspectos está tão baixinho a minha pontuação. E aí eu vou parar para pensar, né? Isso que não. Veja, eu percebo que eu tô começando a ficar cansada ou cansado. Eu me dei conta agora com a roda da vida, eu consegui visualizar que, por exemplo, a parte que envolve o trabalho está tudo alto. E a parte que envolve o lazer, né? A vida social, a vida saudável, está muito baixo. Não pode, né? Eu preciso estar com uma vida saudável, eu preciso estar com a questão social muito bem, porque eu não sou só trabalho. Algum momento isso não vai dar certo. Então, quando eu tenho essa tomada de consciência, né, eu vou parar e vou, opa, tenho que tirar um tempinho, fazer uma caminhada ali na beira do lago, ou quem sabe esse final de semana um churrasquinho, ou enfim, ou ir à praia. Então, tem que ter todo esse cuidado. Isso é importante. Por quê? Porque eu sou única, né? A Alessandra, ela não pode, ela não é separada do trabalho, ela não é separada de ser mãe, ela não é separada de ser filha. Nós somos únicos, né? Então, posso estar muito bem no trabalho, mas por que que eu estou focando toda a minha energia no trabalho e outras coisas eu não estou focando? O que que está errado aí? Certo, não tá. Pode ter certeza. Não tá. Tem alguma coisa aí que não está batendo bem, né? A conta matemática não está fechando. E aí é aquilo que eu falei anteriormente. A gente tendo essa clareza, esse mapeamento, eu vou começar a me policiar. Opa, mas então, 2 vezes na semana eu vou fazer uma caminhada, né? Eu vou pelo menos no sábado, no domingo, pelo menos no sábado eu vou tirar para fazer de lazer. Domingo eu já quero ficar mais em casa porque eu quero me preparar para a semana, porque eu já percebi que se eu faço alguma coisa no domingo, na segunda-feira eu tô cansada. Eu não quero começar a semana cansada, né? Então, eu vou fazer no sábado, para no domingo já ter um outro direcionamento. Perfeito. Depois que passa um tempo, você pode de novo fazer a roda da vida, né? Para verificar. E às vezes, com todo esse cuidado que você teve, que sentou um pouco, né? Um lazer no sábado, né? 2 caminhadas no meio da semana, a sua roda da vida já tá um pouco melhor, né? Então você pode fazer e refazê-la, porque é uma forma de você fazer o seu autoconhecimento, você se autopoliciar, né? Ou às vezes eu tô, né, muito focada nas questões, vamos ver aqui, né? Da vida saudável, da vida social, sentimental, tá? Mas para, e a profissional, como é que tá? Como é que tá a minha vida profissional? Né? E se ela está muito baixa, daqui a pouco ela vai implicar naquelas que estão muito altas. Então é importante a gente manter, né, um equilíbrio em todas essas áreas aí, porque uma influencia na outra. Como eu disse para vocês, tomada de decisão, né, também tem a roda de tomada de decisão, para ver como é que eu, né, porque gestão de conflitos, negociação, tomada de decisão, todos nós realizamos diariamente. Agora, claro, tem pessoas que lá na descrição do cargo, isso é constante, né? Faz parte da descrição do cargo, que é negociação, que é gestão de conflitos, que é tomar decisões. Então, como é que está isso, né? Como é que está esse meu desenvolvimento? E aí nós temos também a mentoria, né? O que que é a mentoria? O mentoring consiste o quê? Um processo em que há um mentor que é um profissional mais experiente naquela área, que já tem uma caminhada maior e que ele está ali, né, trazendo sugestões e modelos a serem seguidos pelo seu mentorando, tá? Porque a gente faz isso também nas organizações de trabalho. Por exemplo, pode ser uma política da instituição quando nós queremos promover
alguns colaboradores para cargo de gestão. Então, antes dessa promoção, essa pessoa, além de passar por um programa de treinamento e desenvolvimento de líderes, ele pode ser um mentorando de um gestor, né, dentro da instituição. E aí, a gente pode fazer o seguinte, né, um paralelo. O coaching, né, o processo de coaching, é tratado para ajudar o nosso cliente, né, o nosso colaborador, no desenvolvimento de habilidades, né, de dirigir, por exemplo. Vai precisar entender de gente e não ser um perito na direção, certo? Um profissional de coaching, ele não precisa ser um perito na direção, ele não precisa ser um Ayrton Senna, não é verdade? Né, o coaching, para conduzir o processo de coaching, ele não precisa ser o Ayrton Senna, mas ele é um profissional que vai guiar o seu coaching, né, através dessas ferramentas, dessas técnicas, que vão ensinando, né, o contratante, o coaching, a ajustar a sua mente, alcançar os seus planejamentos, os seus focos, aumentar os resultados. Diferente do mentoring. Um mentoring, né, o mentor, ele é um notável, ele é um Ayrton Senna, né? Porque ele tem que ter uma expertise naquela área. Então, o mentor, ele irá utilizar diretamente de um conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo com o seu pupilo, né? O seu mentorando. Ele vai ser o farol, né? Que vai iluminar e que vai conduzir. Então, é importante a gente saber também, dentro da instituição, né? Dentro dos programas que a gente pode oferecer dentro da instituição, vai ter programa de mentoria, vai ter programas de coaching, porque são bem diferentes, mas que levam, né, ao desenvolvimento das pessoas para efetivação de cargos que eles estão executando ou que vão executar, certo? Ok. Tá tão quietinho esse povo hoje. E aí, ao longo de tudo isso que a gente foi falando, né, porque a gente está falando de psicologia, de liderança e de comportamento dentro das organizações. Então, nós vimos anteriormente que a gente precisa, né? A gente tem todo um processo de gestão de recursos humanos. E que um desses processos, que é o processo de manter as pessoas, ele está também preocupado com a saúde, né? Com a qualidade de vida dos colaboradores, independente do cargo. Então, vamos lá. A Organização Mundial de Saúde, que ficou muito conhecida na pandemia, né? Define saúde mental como um estado de quê? De bem-estar, no qual eu, ou cada um de vocês, é capaz de usar suas próprias habilidades e recuperar-se de um estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade, certo? Isso é saúde mental. Veja, só esse conceito já desmistifica, né? Tudo isso que às vezes as pessoas trazem com uma grande distorção na nossa sociedade. E, gente, existem várias pesquisas, né? O Brasil, antes da pandemia, já tinha um índice altíssimo, e não só o Brasil, depois da pandemia, né? Foram feitas essas pesquisas no mundo como um todo, a gente teve. Foi um estresse coletivo, né? Um estresse mundial. Então, a gente vai aí, ainda estamos visualizando, ainda vamos ver muitas questões, né? Tanto cognitivas quanto emocionais, enfim. E no Brasil, né, o índice de ansiedade e, e isso está em segundo lugar, Gerleide. O Brasil está em segundo lugar. Ansiedade e depressão. E isso, infância, adolescência, idade adulta e velhice. Muito grande, né? Então, o que que a gente tem que pensar? Primeiro, desmistificar com essa ideia que as pessoas têm, né? Que, no fim, acaba sendo um estereótipo que não é legal dizer que isso é coisa para. Usa ainda termos que já, né, já estão em desuso, né? Que é coisa para doido, que é coisa para louco. Não, gente. Saúde mental é para todos, né? Até é importante a gente destacar que saúde, porque a gente tem muito essa coisa de que saúde é só o físico, né? Saúde transcende a questão física, né? Então a gente tem que cuidar. Claro que tristeza, vai ter momentos, um luto, por exemplo, gera muita tristeza,
né? Pode desencadear um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão? Pode, mas o luto em si é um momento de tristeza, né? E até de ansiedade em alguns momentos, dependendo da situação. Ou, né, eu falei que o luto no sentido de perder um ente querido, mas um local né? Às vezes, quando você perde um animal de estimação, ou quando você tem que se mudar de uma cidade e ir para uma outra cidade, enfim, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado que saúde mental é um bem-estar, né? Que mesmo nessas situações difíceis, a gente consegue se reorganizar. E aí a gente tem que ser cuidado, né? Porque o ambiente de trabalho, às vezes o estilo de gestão, a cultura organizacional, ela pode sim, né, ser geradora de problemas de saúde mental. Ela pode criar um ambiente que desencadeie. E aí é importante a gente ter esse entendimento, né, que existem fatores que podem desencadear o estresse, né? E que tem questões que podem ser nossas, tem questões que podem ser da sociedade e tem questões que podem ser do ambiente de trabalho. Então, a gente também tem que cuidar para não pensar que é só do ambiente de trabalho. Existem fatores sociais do trabalho e individuais, certo? E a saúde mental no trabalho, é importante destacar até essa mulherzinha aqui né, na foto. Existe sim os transtornos mentais e comportamentais, né? Estão entre as principais causas de afastamento no trabalho. Então, hoje também, um grande indicador de afastamento, pessoas que pedem afastamento no ambiente de trabalho, depressão, né? Quadros de ansiedade generalizado. Aí, detalhe, a gente tem que ter cuidado, não quer dizer que foi o ambiente de trabalho. Pode ter sido? Pode, mas não quer dizer que todas as pessoas que estão afastadas por transtornos mentais e comportamentais que é em função do trabalho. Pode ser, como eu disse, de um contexto social, do contexto familiar e ou do trabalho, ou dos três juntos, né? Mas isso que é importante ficar claro para nós. Uma das principais causas desses transtornos é o estresse, né? E o estresse é uma doença silenciosa, né? É algo ali que causa irritabilidade, mau humor, né? Depressão. Às vezes a pessoa acaba buscando, né, o alívio no álcool e deixa de ser de beber socialmente e se torna, né, um vício. E hoje a gente sabe que não é só o vício, né, do álcool, tem tantos outros vícios aí que vem preocupando, como, por exemplo, os vícios de jogos, né? Esses jogos aí que tá dando muitas repercussões hoje também, por aí. Que antes a gente só discutia nessas repercussões, às vezes, em conversas em locais de trabalho, porque a gente já vê essa preocupação na adolescência, idade adulta, até idosos, né? Pessoas tendo problemas em função desses jogos, e agora explodiu aí, né? Explodiu em função de uma outra questão, e a gente está podendo cada vez mais trabalhar essa questão, né, do uso desses jogos, que vem acarretando muitos problemas de saúde mental e implicando também no ambiente de trabalho, familiar, de trabalho, muito. Isso está bem preocupante. E nós falamos também de qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, lembram que lá né, no processo no processo de manter as pessoas, né, a gente precisa pensar no ambiente de qualidade de vida no trabalho, né? E claro, a gente pode ter sim, né, ambientes de trabalho, ninguém está dizendo que não, a gente pode ter ambientes de trabalho sim, que tem alguns ambientes de trabalho que são estressores, são, mas que a gente às vezes tem, né, recursos psicológicos que, como a gente falou lá, se eu tenho o meu horário de lazer, se eu faço exercício físico, eu sei fazer a gestão das minhas emoções, não afeta. Agora, tem questões muito grandes, que às vezes, como as que vocês pontuaram aqui, e outras, que aí a gente, né, às vezes prefere em busca de uma outra locação, um outro espaço de trabalho. E aí que a gente busca qualidade de vida no ambiente de trabalho.
não só a pessoa que busca um novo, né, um local para trabalhar, como as instituições hoje também se preocupam muito com isso. Então, o que que é a qualidade de vida no ambiente de trabalho? Ele está atrelado a fatores, né, saudáveis no ambiente corporativo, com os colaboradores que estejam engajados aí, né, na busca dessa qualidade de vida e de saúde. Existe esse livro aqui, deixa eu tirar minha imagem para vocês. Deixa eu colocar aqui. Esse livro da Limonge França, da Ana Cristina Limonge França, que é Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho. Ó, tanto que ela diz assim, ó, conceitos e práticas nas empresas da sociedade pós-industrial. Nesse livro, ela vai trazer vários teóricos de qualidade de vida no ambiente de trabalho, vai trazer o conceito deles e vai trazer algumas escalas. Então, o que que a gente pode fazer, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma dessas escalas e aplicar, né? Fazer um diagnóstico na empresa em que a gente atua, e desse diagnóstico a gente pode fazer planos de intervenção para a qualidade de vida dentro da nossa instituição, tá? E o que que a gente pode fazer, né, para colaborar com a nossa qualidade de vida no ambiente de trabalho? Essa é uma das que a gente mais visualiza dentro das instituições, né? Que é a ginástica laboral. Ela evita muitas doenças ocupacionais, alivia o estresse, a tensão, mantém a equipe integrada, ajuda a diminuir o sedentarismo, né? E reeduca a nossa postura, porque eu vejo que daqui a pouco eu tô assim, daqui a pouco eu tô aqui, né? Na nossa cadeira. Então, tem instituições que às vezes faz a ginástica laboral no espaço ali do trabalho. Tem empresa que leva, né, os grupos ou para o jardim da empresa, ou para o estacionamento da empresa, fazem lá o exercício, né? Já é uma forma também de tirar do local de trabalho, faz o exercício e depois retorna. E muitos desses exercícios a gente pode também dar aquela pausa na nossa cadeira mesmo do ambiente de trabalho e fazer os exercícios de alongamento e já aproveitar, né, para fazer a respiração. Lembra que a gente, né, viu um pouquinho o quanto a respiração também é importante aí. Então, a gente tira aquele tempinho, faz um alongamento, faz aqui um pouquinho de respiração, coisa rápida. A gente também, né, oxigena o nosso cérebro através, e aí começa a ter um pouquinho mais de concentração, levanta, vai no banheiro, toma uma aguinha, toma um cafezinho. Isso é importante, né? Outra coisa que auxilia muito na qualidade de vida no ambiente de trabalho, a alimentação saudável, tá? Invista em parcerias. Então, o que que a empresa pode fazer? Investir uma parceria com um restaurante, em que ofereça um cardápio bem balanceado, né? Que seja aí, né, por uma nutricionista ou por médicos, um cardápio mais assertivo. Eu lembro, não sei se vocês viram, teve uma novela uma vez, que era essas novelas do horário das 7, 7h30, que era um grupo de pessoas que tinham sido congeladas, daí foram descongeladas, chegaram no nosso século, e tinha uma empresa nessa novela tinha uma empresa que era muito parecida, assim, lembrava muito a Apple, né? Cada um chegando no seu horário. E ela era uma empresa com roupa mais despojada, e era uma empresa que tinha um refeitório, refeitório não, desculpa, um restaurante para os colaboradores, e sempre com comida saudável. Tinha nutricionista, aí aparecia a nutricionista dando algumas dicas. E aquelas pessoas tinham aquela comida, né, leve, porque depois vão trabalhar, e tem todo, né, a digestão, se você come uma comida muito pesada, daí implica na digestão, tudo mais. E aí, num determinado momento, né, uma daquelas pessoas que foi descongelada, ela assumiu o cargo, a gestão dessa empresa, num período. E no dia que houve o retorno do gestor anterior, ele chegou, estava todo mundo logo depois do almoço, todo mundo dormindo. Ele disse, o que que aconteceu aqui? Né, que estava todo mundo dormindo. Aí, o que tinha assumido a gestão naquele momento, o senhor que era lá de um tempo, né, muito distante, ele disse, aquela comida que vocês comem não tem, né, não dá sustentabilidade para essas pessoas trabalharem. Mandei fazer feijoada. Então, o que que dá? Mas feijoada é uma comida pesada, né? Claro que talvez lá nos primórdios tinha que ser comida feijoada, porque eles tinham que lutar, era outro tipo de energia que se gastava. É por que que eu gosto de trazer esse exemplo, né? Eu nunca me esqueci, a gente
mostra a importância de uma alimentação saudável dentro do ambiente de trabalho, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Balanceada, outra coisa. De acordo, né? E a gente acabou falando também já anteriormente, o Brasil é um dos países com maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade, depressão e estresse, como nós falamos anteriormente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E veja, então, é uma alimentação saudável, né? E quando a gente fala em alimentação saudável, é exercício físico, é uma ginástica. A gente não está falando de uma coisa, é comer a salada que está no momento, né? A gente sabe que dependendo da região que a gente vive, se é mais próximo, mais distante do fornecedor, tem frutas, verduras e legumes que é da estação, e isso tudo faz com que o preço, né, aumente ou abaixe. Então, tentar ver, né, de uma forma, dentro da nossa educação financeira, o que que é possível naquele momento, dentro daquele contexto que a gente vive, para ter a comida que é saudável, que é o arroz, que é feijão, que é um ovo, que é uma carne, que é um frango, que é um peixe, né? Que é outros grãos que são importantes, que é uma salada de alface, de tomate, de chuchu, de pepino, enfim, né? Então, e aí a gestão financeira também é algo que é importante, né? É, de ensinar, né? A educação financeira eu já trabalhei em instituições que há um tempo atrás a legislação, né? Alguma outra empresa ainda faz isso, né? Mas já não é mais para a gente estar fazendo isso, mas antigamente era, né? Podia se fazer, que era adiantamento de salário, né? Que era o adiantamento de salário. E aí, na instituição que eu trabalhava, eles pediam muito. E o que que acontecia? Além de pedir o adiantamento de salário, a gente tinha alguns convênios com farmácia. Quando chegava no final do mês, a pessoa que não tinha uma boa educação financeira, quando ia receber, porque a gente tinha que descontar o que havia, né, adiantado, pagar a farmácia, sobrava muito pouco. E aí era estressante para a pessoa. A gente tinha que sentar, que mostrar cálculo por cálculo, mostrar, porque às vezes havia até uma desconfiança, né, daquele cálculo, como teria sido feito. E a partir de então, a gente também começou, lá na instituição, a gente começou a fazer educação financeira. E educação financeira é muito importante. Isso também gera qualidade de vida e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Ó, pode-se fazer parcerias, né? Outra coisa, eu posso trabalhar numa empresa que tem tudo isso que a gente está falando, e a gente pode trabalhar numa empresa que não tem nada, e que a gente pode, né, pensar em possibilidades. Então, uma parceria com o Senai, uma parceria com a faculdade que tem um curso de educação física, que tem um curso de fisioterapia. Então, parcerias a gente pode, né, tá buscando aí. Aqui, para trabalhos de educação financeira, uma parceria com a faculdade, né? Junto ao curso de ciências contábeis, ou administração, ou de matemática. E aí a gente tem que ficar atento, né, aos sinais do estresse, porque esse estresse, é como eu falei, pode ser porque eu não sei fazer uma boa gestão financeira, eu não estou tendo uma boa alimentação saudável, também estou com um ambiente de trabalho muito estressor. Então, o estresse é um sinal de tensão repetida, né, de esgotamento da saúde. Então, uma reação do nosso organismo a adaptações, a eventos. E lembrando que o estresse ele pode ser positivo ou negativo. Porque o estresse é importante, né? Por exemplo, olha lá, eu dando meus exemplos de infância, e aí vocês pensem nos de vocês. Eu morei no interior, interior mesmo, tá? Interior com potreiro, pasto, né? Com gado, com vaca, com boi. E às vezes a gente tinha que atravessar esse pasto, esse potreiro, para passar por uma pontezinha bem pequenininha para ir para casa da minha tia. Então, veja, quando a gente era pequena, a gente tinha 6, 7 anos. Quando a gente estava passando, assim, lá distante, quando vinha um boi ou uma vaca que a gente via que eles ameaçavam vir correndo, o que que a gente tem? Uma situação de estresse. Quando a gente está nessa situação de estresse, o que que o cérebro, o que que meu... de fuga. Então, é estresse positivo. A gente saía correndo, já via, já tinha um alerta e saía correndo. O outro estresse positivo é a questão
né? De você, por exemplo, tem um trabalho para entregar, e aí você, tá, então tem trabalho para entregar. É amanhã. Então, esse é um estresse positivo que te motiva a fazer esse trabalho. Ele é negativo quando ele começa a lhe atrapalhar. Então, tudo que você começa a perceber que lhe traz prejuízo, aí não tá bom. Então, um estresse, né, negativo que está trazendo prejuízo é um sinal de tensão, né, de esgotamento muito grande. A Gisleide também morria de medo, é, Gisleide? A gente, né, já saía correndo. Então é importante entender que o estresse, ele pode ter fatores ambientais, ou seja, a incerteza, né, da economia. Então, por exemplo, se nesse momento o país, ou o estado, ou o município que eu resido, a gente está com uma instabilidade, né, uma insegurança muito grande econômica, né? Então tem fatores sociais que podem ser geradores de estresse. Também tem fatores institucionais, das empresas que a gente trabalha, das organizações. Uma demanda de tarefa, né? Muitas demandas de tarefa, ou de papéis, né? Você está sofrendo muita pressão pelo cargo que você exerce de gestor, ou demandas mesmo interpessoais, uma pressão, né? Até entre os colegas de trabalho. E pode ter fatores individuais, né? Familiares, de casamento, de filhos, problemas econômicos, né? De muito gasto, ou até mesmo de personalidade, do nosso jeito de ser, de ter uma atitude mais negativa frente à vida, né? De ficar mais reclamando, não buscar soluções. Então, é importante ter essa clareza que existem fatores ambientais, organizacionais e individuais, né? Que podem gerar. E aí, o que que acontece? Né? Esse estresse no trabalho, esse estresse, aí dentro lá do trabalho, o que que ele pode gerar esse estresse no trabalho? Problemas de cognição, eu posso diminuir a minha concentração, né? O foco, a minha atenção. Aí, como que eu vou ser criativo? Né? Se eu estou cansado. Pode afetar as questões emocionais, então eu posso ficar muito ansiosa, angustiada, depressiva, com fadiga mental. Ou a gente tem até problemas comportamentais, né? De conduta, como eu disse, começar a fumar, ou usar o álcool com mais frequência, outros tipos de droga ou até outros vícios, né, de comer compulsivamente ou de não comer, né, ou de jogos aí, então pode desencadear. E o que que a gente pode fazer? E eu tenho certeza que tudo isso que está aqui, ó, a gente já sabe que precisa fazer. Só que a gente tem que executar, né? Encontrar formas de executar. Então, como evitar o estresse, né? Durma o suficiente. Como eu disse, deite cedo, deixa para o sábado para ver o filme, ou no domingo de manhã, ou no domingo de tarde para relaxar, para estar bem na segunda-feira. Seja otimista, né? Ser otimista é o quê? Olha, tudo bem, problemas existem, dificuldades, umas maiores, outras menores, mas o que vier eu vou executar, não vou reclamar. Vou ver o que vem, vou pedir ajuda quando tiver que pedir ajuda, né? Ser otimista nesse sentido. Porque se a gente começa a pensar só ruim, né? Não ver, só ver o problema e não pensar, não, o problema já está pronto, tá instalado, e agora o que a gente pode fazer para resolver, né? Faça exercício regularmente, é importante. Respeite, né? Reserve um tempinho para meditação, quem gosta. Sorria, dê gargalhada, vai conversar com um amigo, né? Faça respiração, é importante, sim. Ginástica laboral, converse com as pessoas. E são coisas simples, são coisas que a gente não precisa gastar, né? Eu não preciso pagar uma academia para fazer exercício. Posso fazer uma caminhada. Quando chegar em casa, eu posso fazer né, alguns exercícios aeróbicos. Ou antes de sair de casa, eu posso fazer um alongamento. Depois, posso fazer uma caminhada, uma corrida. Tem muitas pracinhas aí que tem, né, equipamentos de exercício. Então, basta a gente se organizar, se policiar, né, para isso, ok? Não esqueçam que vocês têm um desafio colaborativo e, claro, a nossa atividade contextualizada, que é o caso do João Matiola, dia 10, próxima quinta-feira, não amanhã, na próxima quinta-feira é a data limite de envio aqui, né, do caso do João Matiola, e vocês vão ler o caso dele, e depois que vocês lerem todo esse caso,
Aqui vem as atividades que vocês têm que fazer. Veja, o que eu sugiro, né? Sempre quando a gente tem uma situação no ambiente de trabalho, a gente sempre tem que pensar que é um caso. Eu tenho que estudar esse caso, essa situação. E quando eu vou estudar essa situação, esse caso, eu tenho que fazer uma boa observação, eu tenho que fazer, né, registro. Então, aqui, com as observações que foram feitas, tá? E com os registros, se criou esse texto. Tá? Então, você tem um texto, você tem um caso escrito. Agora, eu preciso levantar hipóteses, né? Eu preciso fazer questionamentos, eu preciso questionar. E a primeira questão que tem aqui é o seguinte: explique o estilo de liderança que João apresenta com base nas teorias comportamentais. Então, existem as teorias comportamentais. Dentre as teorias comportamentais, então, ó, para eu analisar um caso, uma situação no meu local de trabalho, eu tenho que ter teoria para fazer essa análise. Então, eu vou buscar as teorias comportamentais de liderança, vou ler de novo o caso, vou lendo e vou comparando com as teorias comportamentais e vai ter uma teoria que é a teoria que vem ao encontro do estilo de liderança do João Mathiol. Feito isso, eu vou para a próxima hipótese que eu levantei. Considerando os 5 tipos de poder, lembram dos 5 tipos de poder? O poder de recompensa, de coerção, legitimado, competência e referência. Classifique o tipo de poder que Matiola exerce na equipe. Tem um tipo de poder que ele exerce nessa equipe. Qual é o poder? Claro, gente, que na hora que vocês estiverem lendo de novo, então vão lá, ler os tipos de poder, lê de novo o caso, né? E vai identificar. Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está, né, fazendo uma por uma. Aí a terceira questão, analise de novo, leia o caso, mas agora lendo o caso, tentando identificar. Ele é um grupo que o João Matiola coordena. É um grupo primário ou secundário? Ou é um ou é outro? Ou é formal ou é informal? Ou é homogêneo ou é heterogêneo? Ou é interativo ou é nominal? Ou é permanente ou é temporário? Feito isso, o que vocês vão fazer? Uma próxima etapa, que é agora, né? É como se vocês fossem fazer o relatório, né? Abre o documento Word e vai, com as respostas que vocês deram para cada uma dessas questões, vocês vão montar esse texto corrido. Lembrando que na hora que eu estou falando, olha, João Matiola, de acordo com as teorias comportamentais, tem um estilo de liderança X. Nesse tipo de liderança, né, o líder tem essas e essas características, os quais a gente identificou quando João Matiola fez dessa forma. Quanto ao estilo de poder, João, de acordo com Gavenato, João Matiola tem o poder tal. Esse poder é por causa disso e a gente identificou nesses e nesses momentos. E quanto ao grupo que ele coordena, é um grupo tal, 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 porque a gente identificou estas e estas e essas formas, tá? Portanto, o grupo homogêneo é um grupo que é homogêneo em termos assim, ó, com as mesmas idades, é homogêneo, né? Pessoas da mesma idade, da mesma formação. Heterogêneo são idades diferentes, formações diferentes, cargos diferentes, culturas diferentes, então é homogêneo, né? É homogêneo, tá? E aí encaminhe até o dia 10, porque do dia 9 ao dia 16 já tem a V2, que é aquela prova, né, com 10 questões objetivas. Caso não consiga fazer a V2, tem o dia 17 até o dia 21 para fazer a segunda chamada, e se ficar com a média entre 4 e 6,9, pode fazer a avaliação final, tá certo? Mas eu tenho certeza que todo mundo aí vai desenvolver muito bem essa atividade contextualizada, vai muito bem né, na prova ali objetiva, e claro, se necessário for, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, espero, né, que também tenha um bom desempenho na AF. Ok, pessoal? Muito obrigada aí pela participação de vocês. Em breve vocês têm aí a aula, né, gravada e os slides que eu utilizei. E qualquer coisa a gente se vê na nossa última web. Semana que vem a gente tem a nossa última web aula
que nós vamos então fazer uma revisão de conteúdo em cima de algumas questões ali dos exercícios de autoaprendizagem e que faz a gente também já preparar, nos preparar para a V2. Um grande abraço e até lá. Tchau! Eu que agradeço, pessoal. Obrigadão.